Boa noite, turma. Bom, quem tiver aí e puder falar para mim como que é o som. Gente, como é que é o som? Já são 10:01. Alguém está me ouvindo? Escreve aí. Se o som tá bom, se o som tá ruim. Bom. Gente, o som está bom, está ruim? Hoje não tem ninguém, parece? Ai, meu Deus do céu. Bom, vou começar a live de qualquer jeito. Vamos lá, 10:01. Nossa, que coisa ruim. E a live começou. Bom, gente, hoje, dia 16/7/2019, falaremos hoje sobre o rei Davi, vamos falar sobre o rei Salomão, vamos falar sobre provérbios, falar sobre salmos, deixa eu ver o que mais, contar um pouco sobre a vida desses dois reis, que são do Velho Testamento. Vou falar sobre salmos de prosperidade e como uma pessoa teve muita prosperidade utilizando os provérbios de Salomão. Tudo isso nós vamos ter hoje. Mas eu queria muito que vocês falassem aí como é que tá o som. Ninguém fala nada. Tem alguém me ouvindo? Que legal, vou derrubar a live e começar de novo. Bom, vamos lá. Vou começar então falando sobre o rei Salomão. Quem é o rei Salomão? O rei Salomão é aquele rei que teve uma... Ele teve contato com Deus e ele pedia para Deus para ter sabedoria. Ele não pediu amor, ele não pediu dinheiro, não pediu nada. Ele pediu sabedoria. E através da sabedoria, o rei Salomão ele adquiriu tudo aquilo que ele... Assim, ele já era rei, já tinha uma certa prosperidade, ele aumentou a prosperidade dele, ele aumentou a quantidade, assim, tanto de súditos, de reinos, ele tinha 2.000 concubinas, né, que seriam amantes, tinha mais de 1.000 noivas, né? Então ele tinha muitas mulheres, muito dinheiro, mas o que ele pediu para Deus? Ele pediu sabedoria. Isso que é o mais importante. Isso lembra quando você vê, por exemplo, quando você vê um livro, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala assim, se você tiver 10.000 reais, o que você faz? Gaste 9.000 em cursos, para você ter sabedoria, e 1.000 reais você investe. Dessa forma, esses 1.000 reais você vai recuperar aqueles 10.000. Enquanto que se você pegar os 10.000 e investir, com pouca sabedoria, com pouco conhecimento, até esses, né, você vai perder os 10.000, você vai perder tudo. Então, Salomão, ele pediu sabedoria. Um dos momentos mais interessantes da vida do Salomão foi quando tinham duas mulheres e as duas falavam que eram mães da mesma criança. Então, as duas mulheres chegaram lá para Salomão e falaram, as duas brigando por causa da criança. O Salomão pegou, ele tinha a sabedoria, ele pegou uma espada e falou, não, você fala que você é a mãe da criança, você está falando que esta é a mãe da criança, vamos fazer o seguinte, vou pegar a espada e vou cortar a criança no meio e vou dar metade da criança para cada uma. Uma das mulheres falaram que aceitou, e a outra falou, não, ela é a mãe, só para a criança sair viva. Então Salomão falou, esta que deu a outra parte para outra mulher é a mãe verdadeira, porque uma mãe jamais ia querer matar a criança. A outra, ela era uma pessoa que queria aquela criança para ela, era uma pessoa invejosa, e realmente jamais iria querer que tivesse ninguém quer que um filho morre, né? Então, essa é uma passagem da Bíblia onde mostra a parte do Salomão. Outra coisa interessante do Salomão foi que, então, e aí ele escreveu o quê? Os provérbios. Quantos provérbios tem na Bíblia? 31 provérbios. Ele escreveu 31 provérbios. O que eu queria falar para vocês?
teve uma pessoa que ficou rica através desses provérbios. E como que foi essa pessoa? Era o Stephen K. Scott. Né? Queria lembrar também que eu estou sem papel nenhum aqui, eu estou tirando tudo da cabeça, por isso está muito estranha essa live, né? Então, o Stephen K. Scott, ele escreveu este livro aqui, ó, Salomão, o homem mais rico que já existiu. O que o Stephen fez? Ele estava mal financeiramente, ele que é evangélico, né, cristão. Então, ele foi lá no pastor da igreja dele e contou a história dele. A história triste, ele falou, olha, eu estou mal financeiramente, estou sem dinheiro, estou com muitos problemas, o que eu faço? E aí o pastor falou assim, bom, na Bíblia, a pessoa que foi mais rica foi Salomão. A pessoa que foi mais rica foi Salomão. O pastor falou para o Stephen K. Scott. Ele está contando no começo desse livro, aqui ele vai contando essa história. O que você faz? Pega os provérbios, são 31 provérbios, e lê um por dia. Porque o Salomão, ele tinha uma sabedoria. E a sabedoria do Salomão está ele escreveu nos provérbios dele. Então, você lê um provérbio por dia. Um mês tem 30 dias, né? Salvo o mês que tem 28 dias, tudo. Então, o mês que tem menos dias, você lê 2 provérbios em um dos dias. Então, se tem são 31 provérbios, um mês que tem 30 dias, você lê 2 provérbios no mesmo dia. De 28 dias, você vai ter que ler 2 provérbios nos 3, 4 últimos dias. Mas leia todos os provérbios no mesmo mês. E o Stephen fez o seguinte, ele fez um altarzinho na casa dele, um cantinho onde ele rezava, lá quietinho, e pegava um provérbio por dia e ia lendo. Então ele lia e fazia anotações, rezava para Deus, lia o provérbio, aquilo que ele assimilava, ele anotava e começou a pôr na vida dele. O que aconteceu com o Stephen K. Scott? O Stephen, ele acabou ficando rico, milionário, ele foi utilizando Tom, o som tá bom da live? Que ninguém me responde. O som está bom? Então, o que acontece? Stephen pegou, ele leu os 30 provérbios, colocou em prática, obteve uma certa sabedoria e acabou ficando milionário. O curioso é que nem o pastor que falou para o Stephen ler lá os provérbios todo dia, nem ele fazia aquilo. Então, o Stephen acabou ficando rico, foi lá e contratou o pastor. E aí ele escreveu um outro livro, eu não tenho ele aqui, mas é do mesmo autor. Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome dele. Esse meu livro está bem amarelado. Nossa senhora, eu pintei ele aqui de amarelo. Tudo. Então, o Stephen K. Scott, junto com o pastor, escreveu o livro Jesus, o homem mais sábio, eu acho que é o homem mais sábio que existiu. Os dois escreveram um livro sobre Jesus. Então, o Stephen escreveu este livro, Salomão, o homem mais rico que existiu, e aí ele contratou o pastor dele para... obrigado, gente, obrigado. Então, gente, aí depois vocês voltam aí, eu vou contar rapidinho, então o pessoal entrando aí. Então, esse Stephen K. Scott, ele foi aconselhado pelo pastor da igreja dele a ele ler ler os provérbios, os 31 provérbios por mês, pôr em prática e acabou ficando rico. Depois ele contratou, né, fez um trabalho de parceria junto com o pastor dele e escreveram um livro sobre Jesus. Esses livros são facilmente encontrados no Brasil, na editora Sextante. Mas o importante é essa ideia do provérbio. Porque este livro aqui, na realidade, ele dá a interpretação dele dos 31 provérbios. Mas você pode pegar uma Bíblia na tua casa e começar a ler os provérbios. Não precisa deste livro aqui. Acho que todo mundo deve ter uma Bíblia. Tem umas 5, 6 aqui. Né? Inclusive, a melhor Bíblia para estudo, eu não tenho ela aqui. A melhor Bíblia para estudo é a Bíblia de Jerusalém, da editora Paulinas, que é a Bíblia utilizada pelos seminaristas aqui das escolas, dos seminários aqui da Igreja de São Bento, da Igreja de São Francisco, e seminários aqui de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. Eles usam, eu acredito que o Brasil inteiro deve usar
seminários do Brasil inteiro usam essa Bíblia, muito boa. Até fazer um merchan aqui, ela custa, eu passei lá ontem, ela está custando R$60, você pode comprar ela no dia 20, né, dia 20 de qualquer mês, você tem desconto de 20%, que é o aniversário da editora Paulinas. Então, se você for na Sé, você vai pagar R$48 nessa Bíblia. Melhor Bíblia para estudo. Eu tenho um monte de Bíblia aqui, aquela Bíblia lá vale mais que tudo. Inclusive, é melhor que essa daqui, quem conheceu o símbolo, né? A Bíblia de Jerusalém é melhor que esta Bíblia ainda. Bom, então eu já contei um pouquinho a história do rei Salomão, que o rei Salomão era uma pessoa sábia, ele escreveu lá os provérbios, pessoas ficaram ricas utilizando o provérbio. O Salomão ainda tinha um anel. E esse anel, que tem esse símbolo de Salomão, que é essa estrela de 6 pontas e tudo mais, muitas pessoas falam que ele controlava anjos e demônios. Naquelas, né? Não é bem demônios, é anjos caídos. Ele controlava todos os seres astrais aí, o Salomão, com esse anel. Eu não domino muito o assunto do anel, eu indico o canal do Mago Anael aqui no YouTube, ele fala bem mais desse anel. Eu não tenho esse domínio sobre esse tipo de anel, apesar de ter feito um curso com o Ricardo Máfia sobre o anel de Salomão, mas ele era um pouco diferente desse que o anel está falando nos vídeos dele. Mas o importante é o poder que você dá para os objetos. Eu acredito que os 2 anéis devem funcionar muito bem. Bom, então, Salomão era uma pessoa sábia, uma pessoa rica, tinha sorte no amor, porque ele tinha várias esposas, várias amantes e tudo mais, controlava anjos, demônios, e ele reconstruiu o templo do pai dele, que é o rei Davi. Quando a gente vai falar agora do rei Davi, a coisa complica um pouco. Então, falamos do rei Salomão e os provérbios. Então, já tem uma receita aí. Pegar os provérbios e ler eles todos os dias e tentar pôr em prática. Coloque esses provérbios nas suas orações, tenta pôr em prática. É uma das fórmulas de obter sabedoria, e através da sabedoria você vai ter o quê? Prosperidade. Prosperidade onde? Em todos os campos da sua vida. Fora que o Salomão, ele deve ser o patrono, né? E se ele não é o patrono, ele é, assim, a influência maior em diversas organizações, diversas sociedades secretas. Por quê? Os templários, né? Então, acabou lá, o rei Salomão depois morreu, tudo de idade, aí vem várias outras revoluções, o templo dele foi destruído de novo, sumiu, e os templários lá, quando foram contratados pela Igreja Católica para as cruzadas, eles, quando chegaram perto ali de Jerusalém, daquela região ali, eles falaram, nós vamos invadir a cidade, a igreja fica com a cidade, nós queremos um templo que tem lá. Eles sabiam da existência do templo de Salomão. Então, dizem que os templários, e a igreja deixou eles ficarem com os templos. Então, dizem que os templários tiveram acesso às riquezas e o conhecimento do Salomão. Eles pegaram o templo, pegaram tudo aquilo, e através desse conhecimento, dizem que eles ficaram mais ricos ainda. E os templários, eles influenciam todas as organizações esotéricas do mundo, assim, esotéricas, assim, ocidentais, sérias. Os templários têm essa... Eles têm essa... Os templários, ele têm essa influência direta. Então, o rei Salomão, ele tem uma influência direta nos templários, que tem uma influência direta nas sociedades esotéricas atuais. Só que para você entender o rei Salomão, e esse controle com os anjos e demônios, tudo, você tem que entender um pouco mais o pai dele. O pai dele foi quem escreveu o quê? O pai do Salomão, ele escreveu os Salmos. A maioria dos Salmos... Eu acho que essa live está indo bem rápida, hein, gente? Eu não me programei tão bem assim, viu? Já está quase na metade da live. Acho que vai acabar umas 10h30. A menos que alguém converse alguma coisa aqui, né? Então, o Salomão, ele criou os provérbios e ele reconstruiu o templo, que era de quem? Do pai dele. Quem é o pai do Salomão? O rei Davi. Outra coisa que eu queria falar, se alguém tem curiosidade em saber como é um templo de Salomão, e você morar em São Paulo,
eu aconselho você ir até a Igreja Universal, ali na Avenida Celso Garcia, tem o Templo de Salomão, onde o Edir Macedo, ele estudou todas tudo que estava na Bíblia, e fez uma réplica do Templo de Salomão aqui em São Paulo, na Celso Garcia. Não satisfeito em fazer uma réplica do Templo do Rei Salomão, ele me fez uma réplica da Arca da Aliança, que está dentro no altar do templo. E esse templo, ele é aberto, é só você ir lá. No começo pagava uma taxa para entrar no templo, atualmente ele é gratuito. Inclusive, eu fui lá ver. Eu fui, e é muito bonito. O lugar deve ter mais de 1000 seguranças. Eu nunca vi um lugar tão seguro como aquele. Não sei o medo deles, mas você é revistado umas 3, 4 vezes quando você entra. Se você está com uma garrafinha de água, que nem essa daqui que eu vou beber agora, você tem que abrir a garrafa, eles cheiram a garrafa, você tem que beber a água. Eles têm medo que você vai entrar com ácido ou com algum produto que vai botar fogo. Eu não sei exatamente. Se você tem mochila, você não consegue entrar com ela também, você vai ter que guardar num armário. É muito, muito, muito seguro aquele Templo de Salomão, ali da Celso Garcia. E aí você entra. Não é bem o tipo de culto que eu gosto, né? Eu sou cristão, mas eu não me identifico muito com aquilo que eles fazem ali. Mas eu tenho que admitir, né, que é um trabalho maravilhoso que a igreja evangélica faz, a igreja católica, que... Parei, falou da Universal, tô fora. Sim, então, Célia, mas é assim, não quer dizer, não tô falando pra você entrar para a Universal, eu tô falando para você ver o templo. Imagina que você está entrando no museu. Você entrou no museu, e aí o museu, para você ver como que é o Templo de Salomão. É uma réplica, né? Eu respeito todas as religiões. Eu não sou da Universal. Mas, assim, você vai e vê a réplica da Arca da Aliança e do Templo de Salomão. Bom, voltando lá E o rei Salomão, ele reconstruiu esse templo que era do Davi. Bom, vamos falar sobre o Davi, então. O Davi, ele que cria essa Arca da Aliança para guardar artefatos que eram do cristianismo, e ele criou o primeiro templo. Quando ele estava sempre em guerra, gente, esse povo, ele estava sempre em guerra, e o rei Davi, o que ele me faz? Ele manda os soldados para a guerra. Em dado momento, ele está andando no meio da cidade lá dele, e os soldados todos em guerra, os homens foram todos para a guerra, e ele vê uma mulher bonita andando por lá, que é uma tal de Batseba. Essa Batseba, né, o que ela faz? Ela está andando ali, bem bonita, e o que o rei Davi fez, na realidade? Ele manda um recado para Batseba, ele pergunta para a editora Paulus. Eu vou verificar, porque assim, tem as duas editoras, Sano, tem a Paulus e tem a Paulinas. Eu estou achando que é Edições Paulinas. Né? Porque inclusive eu estive lá. Né? Eu não estava na Paulus, eu estava na Paulinas, por isso que eu estou achando que é de lá. Mas, quer ver? Só um momento. É Edições Paulinas, Sano, sabe por quê? Ó, não sei se dá para ver direito. Ixi, acho que não dá, não. Tem uma editora chamada Paulinas, né? E que, inclusive, eu comprei esse livrinho de São Francisco de Assis. A Paulus existe também, mas essa Bíblia está da Paulinas. Mas tudo bem, vamos voltar lá. Então, o rei Davi, ele vê uma mulher bonita, pergunta para os soldados, quem que é
quem que é essa mulher bonita, tudo? E eles falam, é Batseba. E quem que é Batseba? É a esposa de Urias, que é um dos soldados do rei Davi, uma pessoa extremamente fiel ao rei Davi. E o que ele não pensa em outra coisa, ele pega e fala, não, manda um recado, esse Urias estava na guerra, então ele vê aquela mulher bonita, o soldado fiel dele está na guerra, e ele manda um recado que ele quer conversar lá com a Batseba. E a Batseba vem falar com ele, e ele acaba tendo relações lá com a Batseba. O rei Davi, ele tem relações com ela vai para a casa dela, passa um tempo, e aí ela manda uma outra carta para o rei Davi, falando que o quê? Que ela está grávida. O rei Davi fica, né, pensando, poxa, o que eu vou fazer? A mulher está grávida. Chamou o soldado que estava na guerra, chamou o soldado e falou para ele assim, vou te dar folga para você poder, né, você é um bom soldado, tudo, vou te dar folga para você ficar lá com a sua esposa, aproveitar esse período, porque os soldados também eles tinham um período, como ele era muito envolvido com religião, um período de castidade, tudo. Então ele pega e fala para o soldado ter folga com a esposa. A intenção dele era assim: ó, o soldado vai, o Urias vai lá, fica com a mulher dele, que é a tal da Batseba, e vai ter relações com ela, e ele vai pensar que o filho é dele. Essa era a intenção do rei Davi. Bom, o que acontece? O Urias pega e fala, não, estamos em guerra e eu quero protegê-lo, sou uma pessoa séria, sou uma pessoa que está aqui para protegê-lo e eu não quero essa folga. E aí, tudo bem, pega a folga. E o Davi lá ficou preocupado. Em outra oportunidade, o Davi chama ele de novo, né, um outro dia, e fala assim, não, vamos beber, né, vamos beber vinho aqui, vamos comemorar tudo. E a intenção dele era assim, o Urias ficar bêbado, e aí ia mandar para casa dele, ele ia ter relações com a mulher, e aí ia pensar que o filho era dele. Foi a segunda tentativa. O Urias bebeu, ficou bêbado, aí o rei Davi fala, não, pode ir para sua casa para ficar com a sua esposa, tudo. Aí o Urias fala, não, de jeito nenhum, não vou embora. Eu sou fiel ao Senhor e vou dormir aqui no castelo junto com os outros soldados. E aí dormiu lá. Bom, na terceira, o rei Davi pensou que estava... Aí o rei Davi pegou e pensou assim, eu não tenho solução, vamos ter que matar ele. Então ele manda um recado para o general, colocar esse Urias de frente, né, de batalha, lá na frente, e abandoná-lo e deixar o inimigo matar o Urias. E não deu outra. O general mandou o Urias lá para frente da batalha, recuou os outros soldados e os inimigos mataram o Urias. Bom, então, para vocês entenderem, Davi ficou com a mulher, já praticou adultério e praticou o assassinato também, que é que ele mandou um assassinato de uma pessoa fiel a ele. Isso daí era o rei Davi. Bom, o que acontece aí? Aí a esposa do Urias ficou sabendo, a tal da Batseba, chorou pra caramba, aquela coisa toda. E teve um sábio que ficou sabendo dessa história, um sábio ficou sabendo, é legal, né? Que chamou o Davi para ir lá chamou o Davi, o rei Davi, para conversar com ele, e contou uma outra história. Ele contou, olha, tinha um homem, um fazendeiro, que tinha vários e vários cabritos, né, vários e vários cordeiros, e ele ia dar uma festa. E tinha um outro fazendeiro que tinha, né, um outro fazendeiro que tinha um só cordeiro e amava esse cordeiro como se fosse de sua própria família. Esse rico fazendeiro, que tinha vários cordeiros, vários gatos, foi lá e roubou o cordeiro daquele que era mais pobre. Né? O fazendeiro que era mais pobre saiu e roubaram esse único cordeiro do fazendeiro pobre. E mataram esse cordeiro do fazendeiro pobre. E ainda quando o fazendeiro ficou sabendo, eles foram lá e mataram esse fazendeiro também. E o sábio perguntou, né? E o Davi
amedrontado com aquela história. E o Flávio pergunta para o Davi, o que faremos com esse rico fazendeiro que roubou o único cordeiro de um fazendeiro pobre e ainda depois o matou? O que ele merece? E aí o Davi falou, bom, ele merece a morte. E o sábio fala para o Davi, então, esse rico fazendeiro é você. Bom, o que acontece nesse momento é que o Davi, ele toma a consciência da bobagem que ele tinha feito. Essa que é a grande verdade. O rei Davi, ele toma uma consciência da bobagem que ele fez. E quando você tem consciência, é quando você começa a pagar, vem também rápido, o pagamento de um pecado. Como que funciona um karma? O karma, normalmente, ele está ligado diretamente à sua consciência e fica em volta da sua aura, girando no seu corpo astral, esse karma. É muito louco isso. Vou dar um exemplo de karma. Digamos que eu tenho esta caneta, e você que está vendo o meu vídeo, né, vem aqui na minha casa e rouba essa caneta embora. Rouba de mim uma caneta. Uma caneta, custa R$3. Sei lá, roubou a caneta e vai embora. Intencionalmente ainda. O seu subconsciente vai falar assim, eu sou tão pobre que eu não tenho dinheiro para comprar uma caneta. Entendeu? Eu sou tão pobre que eu não tenho dinheiro para comprar uma caneta. E desta forma, atinge o subconsciente, já está atingido o subconsciente e você começa a perder dinheiro até não ter realmente condições para comprar uma caneta. É mais ou menos assim que o karma funciona. Se você não tem consciência, você não vai pagar um karma. Por exemplo, um cachorro, um lobo. Um lobo vai lá e mata uma pessoa. Ele pecou? O lobo vai... Ele pecou, então? Ele vai... Não, ele não tem consciência. Vai você e mata uma pessoa, você tem consciência, sabe que é errado. O lobo não, o lobo é um instinto. Então o pecado, o karma, ele é uma característica de quem tem consciência. Não sei se vocês estão entendendo. A partir do momento que o rei Davi, ele toma consciência do que ele fez, imagina, o rei Davi, ele tinha várias esposas, o rei Davi tinha várias amantes, o rei Davi era milionário, né? Ele era dono de um reino. Aí ele vai lá e quer pegar a esposa de um único soldado que era fiel a ele. O soldado só tinha uma mulher. Ele fala, não, eu quero aquela mulher que é do cara. E, não satisfeito, vai lá e mata ele ainda. Até então ele não tinha consciência. Quando o sábio conta a história para ele, ele toma consciência e a vida começa a detonar o Davi. Inclusive, numa passagem, não lembro direito, o próprio Deus, né, aparece em sonho lá para o Davi, me parece, e diz que a vida inteira dele seria na ponta de uma espada, ou seja, sofrimento, sofrimento, sofrimento. E foi isso que aconteceu. Ele pegou, casou com essa tal de Batseba, né, ele chamou a Batseba, que era a esposa do soldado dele que ele mandou matar, chamou para vir morar com ele, casou com ela, né, virou uma das esposas dele, e ela estava grávida, e ela perdeu. A primeira Batseba sofreu muito porque o marido morreu. Depois, ela perdeu o filho. Batseba perdeu o filho. Isso já é um outro sofrimento, quer dizer, perdeu o marido, perdeu o filho, agora está lá com o rei Davi. Né, o Davi também perdeu o filho. E com o tempo eles tiveram outro filho. Esse outro filho é o rei Salomão. E aí com isso a gente conta o quê? A história do rei Davi e a origem do rei Salomão. A árvore genealógica do rei Salomão. E quando Davi, nesse sofrimento inteiro, é que ele começa a escrever os salmos da Bíblia. Entenderam? É nesse sofrimento que ele começa a escrever os salmos da Bíblia. Por isso que os salmos são tão tristes. Por isso que os salmos são tão terríveis. Então teve uma... Quando que estou olhando aqui, acho que faz umas 2 lives atrás, umas 2 ou 3 lives, não sei, eu falei sobre salmos para depressão. Eu falei que era o salmo 38, 40 e 91. Esse 38 e 40 são terríveis. Quando você lê um salmo 38, salmo 40, você... É horrível.
É simplesmente horrível o Salmo. Quer ver? Vamos, só para você ter uma noção, vamos pegar ele aqui. Eu não tinha preparado isso, né? Vamos ver se eu tenho algum Salmo aqui. Vou pegar o 38, né? Só para... Gente, tá chato, tá estranho. Tem uma moça aí que foi embora porque eu falei da Igreja Universal e eu nem sou da Igreja Universal. Tá tudo bem, gente? Bom, 38. Acabou de chegar, Maria Letícia, meu Deus. Onde você estava? Acabando a live aqui. Olha só o Salmo 38. Que sofrimento. Ó Senhor, não me corrijas quando estiver irado. Não me castigues no teu furor. A tua flecha de dor me atinge e me atingirão. Eu senti o peso do castigo da tua mão por causa da tua ira. Estou muito doente. Nossa, estou lendo tudo errado. Ó Senhor Deus, não me corrijas quando estiver irado. Não me castigues no teu furor. As tuas flechas de dor me atingiram. Eu senti o peso do castigo da tua mão. Por causa da tua ira, estou muito doente. O meu corpo está todo enfermo por causa de minhas maldades. Estou afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Vocês estão entendendo? Olha o salmo. Isso é um salmo. Estou muito abatido, encurvado e choro o dia todo. Estou muito doente, queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado e o meu coração está aflito. E eu fico gemendo de dor. Ó Senhor, tu sabes que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. O meu coração bate depressa e estou fraco. E os meus olhos perderam o brilho por causa de minhas feridas. Os meus amigos não chegam nem perto de mim. E até minha família se afasta. Os que me querem matar armam armadilhas para me pegar. Os que querem me ferir ameaçam-me, me desgraçar e não param de fazer planos contra mim. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não pode ouvir. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em ti, ó Senhor. Tu, Senhor, meu Deus, me responderás. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com minha desgraça. Não deixe que fiquem descontentes com meu fracasso, pois estou quase caindo e o meu sofrimento não acaba mais. E aí segue. Esse é o Salmo 38. Por quê? Por causa de toda essa história que eu falei. O rei Davi vai lá, mata, pratica adultério, né, pega a mulher do soldado dele, depois manda matar o soldado. Imagina o sofrimento dele, e a partir do momento que ele tem consciência das coisas ruins que ele fez. Mas nem todos os salmos são terríveis. Essa Bíblia aqui eu comprei na Bienal do Livro, gente. Ó. Volume 1, volume 2. Mais uma aqui. Para quem quiser, essa história que eu contei do rei Davi, que matou o soldado, né, que cometeu o adultério, ele não está no livro do Davi. Né, o Davi tem um livro. Ele está no segundo livro de Samuel, na parte 11. Parte 11 do segundo livro do Samuel, onde está Davi e Batseba. Aí vocês vão entender por que ele escreve os salmos, por causa disso que ele fez. Mas nem todos os salmos são de sofrimento, nem todos os salmos são assim, pesados. São 150 salmos. Se for uma Bíblia evangélica, 151 salmos, porque tem um salmo que é dividido em 2. E existem 72 salmos que são atribuídos aos 72 anjos cabalísticos. Né? Vamos ver se é isso mesmo, meu Deus. Hoje eu não... Bom, estou sem o livro aqui, mas... Bom, são 72 anjos, se eu não estiver enganado, são 72 nomes de Deus, são 72 anjos cabalísticos, e cada um tem é atribuído um salmo para cada um deles. E... Então, quer dizer, não são só salmos de sofrimento, tem salmos também para invocação de anjos. E existe uma sequência, isso eu aprendi
Há uns 10, 15 anos atrás, eu fui querer aprender hipnose. E eu fui parar numa clínica de um senhor, que é o, não sei se está vivo, acredito que está, que é o Fausto Oliveira. O Fausto Oliveira tinha uma clínica aqui no Jardim São Paulo, na Zona Norte de São Paulo. Eu fui lá na clínica dele, né, onde ele dava aula de hipnose, assisti lá uns 3, 4 meses de hipnose, mas eu achei que era muito, muito longo o curso dele, eu fui aprender com outras pessoas. Não mexo com hipnose, eu só queria aprender. E na época eu comprei um livrinho, bem pequenininho, que eu não tenho mais, que é um livrinho da editora Ibrasa. Esse livrinho, ele era assim, Salmos para a Prosperidade. Esse livrinho não tinha nem 50 páginas, porque ele tem 5 salmos em português e em hebraico, só isso. Então, acho que a editora era Ibrasa. Eu anotei, graças a Deus, eu anotei esses salmos, né? E ficam aqui, né? Eu comprei esse livro Ritual de Magia Divina, do Círculo Esotérico. E fiz cursos de salmos também com a Ademar Ramos e tudo mais. E aqui eu coloquei algumas anotações, além do Círculo Esotérico, outras anotações. E eu pratico esses salmos aí. Então, nesse livrinho da Ibrasa, que tinha salmos em português e em hebraico, vinha uma sequência de 5 salmos que são muito bons para a prosperidade. Se vocês puderem, quem quer ter prosperidade, quem quer mexer com essas coisas, sigam esses salmos. Eu vou passar o salmo aí. O Salmo 19, Salmo 36, notem aí, Salmo 19, Salmo 36, Salmo 72, Salmo 117 e Salmo 147. Vamos repetir? Salmo 19, 36, 72, 117, 147. Então, o que você faz? Você pode recitar esses salmos. O ideal é você pegar eles em português, você poder anotar, tira da Bíblia, né? Coloca num outro, digita ele, ou faz um recorta-cola aqui na própria internet, de algum site que tem os salmos, imprime eles. Como que eu faço essas coisas essas orações todas aí? Oração de São Francisco, salmos, tudo mais. Eu colo na parede. E em pé, não é ajoelhado, não é sentado, é em pé. Eu olho para o salmo e vou lendo. Leio uma frase. Se for possível, eu leio 3 vezes a mesma frase até eu entender aquela frase. Até internalizar essa frase. Então, faça isso, faça essa experiência. Se você está com problemas financeiros, faça esse experimento de usar o Salmo 19, 36, 72, 117 e o 147. Isso é uma sequência, a sequência que eu estou dando hoje. Semana passada eu falei de um salmo que é o 85, que é bom para proteção e para pedidos específicos. Mas para prosperidade, faz isso aí, 19, 36, 72, 117 e 147. E também, se puder, ler os 31 provérbios de Salomão, melhor ainda. Né? Lê um por dia. No último dia do mês, lê 2, que são 31 provérbios. Pratica aquilo, tenta internalizar aquilo. Os provérbios de Salomão, quando eu tive acesso a este livro aqui, o que eu fiz? Eu não tinha tempo, né? Eu não rezava os provérbios. Na realidade, eu tentava internalizar, assim como várias outras coisas que eu tenho. Por exemplo, eu não fico assim, vendo vários vídeos no YouTube. Tem livros, eu tenho um monte de livro aqui, mas tem muito livro que eu tenho em audiolivro. O que eu faço? Eu converto tudo para MP3 e vou ouvindo. Né? Quando eu estava indo trabalhar, eu ia ouvindo no celular ou no MP3. Sempre tive algum aparelho que eu estava sempre ouvindo essas coisas. E os provérbios que eu fiz? Eu peguei e gravei com a minha própria voz. Eu peguei o provérbio 1 e li o provérbio inteiro, gravei e guardei o provérbio. Aí gravei o provérbio número 2, e o número 3, e o número 4, até o 31. O que eu fiz? Catei esses 31 provérbios e coloquei coloquei no meu celular. Então, quando eu ia trabalhar, eu ouvia sempre um provérbio, no ônibus, no metrô, quando eu estou indo trabalhar. Né?
Então, é uma forma de você usar. Se você não tiver tempo, grava isso. Eu até pensei em vender os MP3, gravar CDs dos provérbios e vender. Cheguei a pensar nisso daí. É uma forma interessante também, quem sabe eu faço isso e vendo nos espaços quando eu for dar palestra. Né? É uma ideia também. Mas façam isso, né? Se não precisa comprar de mim, grava você mesmo com a sua voz, e que é algo realmente interessante, isso do provérbio e também esses salmos. Então, falando dos salmos, Salmo 19, 16, 72, 117, 147, os 31 salmos os 31 provérbios do Salomão. E estamos indo para o final da live. Vou falar... Nossa, falta 10h40 e já estamos indo para o final da live. Gente, alguém quer falar alguma coisinha? Tá todo mundo tão quietinho hoje aí. Sano ainda tá aí. Tem uma moça chamada Lucélia, acho que ela foi embora porque eu falei da Universal, ela começou a falar mal da, não sei porque a pessoa disse. Gente, não tem um preconceito, gente, de nenhuma religião, isso é muito ruim. Bom, vou falar das 3 perguntas da semana, temos pouquíssimas pessoas hoje aqui presentes. Bom, gente, o meu... O Sano já falou aqui que a Paulinas e a Paulas é a mesma. Bom, gente, eu vou falar das 3 perguntas. O que vocês podem fazer? Vocês podem... Como vão ser as respostas? Vocês mandam uma mensagem para mim no WhatsApp, DDD 11 996 30 84 61. Nesse WhatsApp, vocês mandam as respostas das 3 perguntas que eu vou falar agora. Quem responder primeiro vai receber eu vou fazer um atendimento de tarô, esse atendimento onde eu vou falar de um assunto específico, que é uma pergunta ou tema sobre um assunto específico. Pode ser só a parte amorosa, só a parte financeira, só a parte emocional. Vocês veem o que vocês querem. Aí vocês mandam uma mensagem para mim no WhatsApp, DDD 11 996 30 84 61. Queria também pedir desculpa. Hoje eu estou meio cansado. Realmente, essa semana está muito puxada. Estou fazendo essa live aqui realmente cansado. Estou mexendo com várias coisas, tanto profissionais. E o próximo final de semana eu estarei viajando para São Tomé. Então, eu vou fazer um framework, é tipo um leader training daqui a 2 semanas. Todos os dias eu estou realmente com muito trabalho. Estou muito cansado, mais que as outras semanas, mas está tudo bem, gente. Né? Só queria pedir realmente desculpa por eu estar assim, bem pior que na semana passada. Desculpa mesmo, gente. Bom, vou falar as perguntas então. Ó. Quais são os salmos de prosperidade que eu falei hoje? São 5. Quais são os 5 salmos que você pode usar para a prosperidade? Segunda pergunta é: quem é o pai do Salomão? E a última pergunta é: quantos provérbios Salomão escreveu? Então, quem responder primeiro hoje, amanhã ou sei lá quando, quem responder primeiro vai receber as... Bom, vamos lá. Vou falar de novo, hein, gente? Quais são os salmos de prosperidade? Quem é o pai do Salomão? E quantos provérbios Salomão escreveu? Vamos ver aqui. Tem gente escrevendo aqui, não sei. Será? Bom, pergunta vai ficar no ar. Ninguém respondeu. Peço desculpa novamente por estar um pouco cansado hoje. Será? Será que vai ser hoje? Então, o pessoal tentando escrever aqui. Tem um monte de gente escrevendo ao mesmo tempo. Gente, ó, quais são os salmos de prosperidade que eu falei hoje? Quem é o pai do Salomão? E quantos provérbios Salomão escreveu? Enquanto o pessoal está respondendo, eu vou falar rapidinho uma outra coisa. Daqui a 2 semanas
eu acho que é o primeiro domingo do mês que vem, estamos em julho e agosto, primeiro domingo de agosto, eu começo um curso sobre anjos, salmos de anjos aqui na minha casa. Eu vou, inclusive, fazer um vídeo hoje para divulgar esse curso pelo WhatsApp. Esse curso de anjos, eu vou estar falando sobre os anjos, sobre como identificar o seu anjo da guarda, como você identificar os outros anjos de outras pessoas, como você como é que eu vou dizer? Ancorar um anjo também, para fazer um pedido. Quem são os 72 nomes de Deus? Como utilizar os 72 nomes de Deus em hebraico? Deixa eu ver o que mais. Fala também sobre ritual do pentagrama menor e a cruz cabalística. E vou dar um monte de orações, um monte de coisas nesse sentido. Seria uma introdução ao estudo da magia. Inclusive, vou ensinar a alinhar os chakras com... Eu vou ensinar a alinhar os chakras utilizando... Ai, meu Deus. Utilizando mantras. Espera aí que 2 pessoas responderam. Deixa eu ver quem foi primeiro, meu Deus. Sônia. Sônia foi a primeira que respondeu. Sônia, você conseguiu dessa vez, hein? Toda semana ela fala, eu estou tentando, não consigo. Vamos ver aqui o salmo se foi. 19, 36, 32, 117, 147. Segundo Pai de Salomão, Rei Davi, 31 Provérbios. Sônia, eu vou... Então, a gente vai entrar em contato. Deixa eu até escrever aqui. Obrigado, você ganhou. O que acontece? Quase que ao mesmo tempo, por questão de segundos, o Sano não ganha, né? Uma coisa de segundos, de uma diferença de 1 minuto e do outro ali. O Sano e a Sônia. Só que assim, o Sano, ele é meu cliente e eu tenho que dar um retorno de atendimento para ele. Então, melhor realmente para a Sônia. Né? Essa pergunta eu vou dar para a Sônia. E o Sano também eu estou entrando em contato essa semana. Né? Ele já vai ter, entendeu? Os 2 ganharam. Os 2 que responderam, os 2 têm esse atendimento. Né? Eu vou entrar em contato com vocês. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. E falar novamente isso daí. Então, essa semana bem corrida. Estou indo para São Tomé, aquela coisa toda. E eu estou bem cansado, gente. Me perdoem mesmo. Né? Em breve teremos vídeos editados também, porque eu já estou editando aqueles vídeos. Nós estamos agora na... Esse daqui acho que é a 20ª live, né? São 20 lives até agora. Isso quer dizer que eu vou começar a editar as lives. Teremos também podcasts aqui no canal. Tem muita coisa que está para surgir. E está bem corrido para mim, gente. E a live foi essa daí. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Que Deus ilumine todos vocês. Vocês tenham uma semana maravilhosa. Utilizem esses salmos que eu falo, 19, 36, 32, 117, 147, para a prosperidade, para conquistar alguma coisa específica e para a proteção. Salmo 85. Se você tem depressão, Salmo 38, 40, 91. Né? Busquem. Se vocês têm problemas, busquem ajuda. Busquem ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda espiritual. Não fiquem, né, se vocês têm problemas, não fiquem sofrendo sozinhos. Se quiserem fazer algum tipo de atendimento, o meu WhatsApp, eu sempre falo, é o 996 30 84 61. Só chamar que estão aí, gente. Tá bom? Que Deus ilumine vocês, que todos nós tenhamos, né? Todos nós tenhamos muita saúde, amor, prosperidade e perfeita expressão própria. Gente, eu estou encerrando a live. Muito obrigado, gente. Até o fim da live. Obrigado, gente. Desculpa estar um pouco cansado, gente. Obrigado mesmo.